Desde já agradeço o convite que me foi endereçado para falar hoje, aqui, nesta comemoração do dia 25 de Abril, o dia da liberdade e da esperança do povo português. À legitimidade institucional deste convite é-me aprazível associar outra de natureza mais pessoal, a de ter o privilégio de recordar, com alguma nostalgia, confesso, os dias entusiasmantes que sucederam à Revolução de Abril, os dias de um país pulsante, onde as mudanças positivas ocorriam a um ritmo objetivamente vertiginoso, em que todos acreditavam que tudo era possível acontecer. A comemoração dos 40 anos da Revolução Portuguesa não é um dia qualquer. É um dia que nos impõe uma profunda reflexão. Com efeito, impõe-se comemorar o 25 de Abril para prestar homenagem justa aos militares que, com a sua acutilante ação, restituíram aos portugueses a liberdade. Não só a sua liberdade individual, mas também a sua liberdade enquanto povo soberano. Importa comemorar este dia para nos lembrarmos todos, mas em especial para lembrar aos mais jovens que apenas conhecem e vivem dias de liberdade, que esta mesma liberdade, que deveria ser o apanágio do homem moderno e do mundo civilizado, não é um dado assim tão alicerçado como, infelizmente, a história subajamente nos demonstra. Importa ainda fazê-lo para também homenagear todas as personalidades e organizações civis que, ao longo de décadas, no período do Estado Novo, se bateram pela justiça, pela liberdade política e religiosa, pela tolerância nos costumes, pela defesa da ética, de princípios e de valores. Infelizmente, constata-se que, envolvidos 40 anos da Revolução de Abril, vivemos um tempo onde, estranhamente, alguns medos reemergiram na sociedade portuguesa. Um tempo em que o retorno da fome e miséria, que alastra um pouco por todo o país, nos surpreende e incisivamente nos agride. Um tempo em que somos obrigados a curvar a cabeça perante orientações ou mesmo imposições estrangeiras. Um tempo em que se duvida que haja firme esperança por dias melhores. Poder-se-á perguntar, com aparente e justificada razão, se agora, com Portugal a viver horas amargas de crise, angústia e incerteza, importaria comemorar Abril. Na verdade, é em momentos destes, mais em quaisquer outros, que é necessário revisitar as origens na procura de inspiração, ânimo e coragem. A hora exige tudo a todos nós, mas, mesmo conscientes das ameaças, dos perigos e das desilusões, é ainda com estimulada convicção que reafirmamos: o 25 de Abril valeu a pena e aqueles que o conceberam e realizaram merecem o nosso profundo agradecimento. Minhas senhoras e meus senhores, à distância de 4 décadas, certamente todos concordarão que o nosso regime democrático está manifestamente bem cimentado. Na verdade, os portugueses aprenderam a viver em democracia e a aceitar a tolerância e compreensão implícita do seu pluralismo, onde o sentido da responsabilidade soube superar as tentações mais extremistas. No entanto, a trajetória trilhada foi bastante difícil, obrigando a que inúmeros e complexos obstáculos fossem superados. Em poucos anos, conseguimos alterar o regime, integrar económica e socialmente mais de 500 mil de portugueses que regressaram das ex-colónias, realizamos eleições livres, construímos uma Constituição que ainda hoje vigora e, acima de tudo, aderimos de pleno direito às comunidades europeias. A crise global bateu-nos à porta no final de 2007. Desde então, a nossa situação económica e financeira agravou-se substancialmente,
por via da incapacidade dos líderes europeus em definirem uma estratégia concertada que pugnasse pela defesa do euro e pelo socorro aos países considerados mais periféricos. Acresce ainda enfatizar que a ausência de uma estratégia que combatesse os ataques especulativos dos tão apregoados e famigerados mercados e agências de rating deu um forte contributo para que fosse disputado um cenário de quase implosão da nossa economia e das finanças públicas. Primeiro foi a Grécia, que merecia ter tido, de facto, a solidariedade europeia desde a primeira hora e não teve, não obstante ser reconhecidamente o berço da civilização, da cultura e da democracia. Por último, foi a vez de Portugal, um país que deu a conhecer ao mundo, um vasto mundo até então desconhecido, os valores da civilização, dos hábitos e da cultura europeia. Foi esta Europa, atualmente e infelizmente maniatada e praticamente subjugada aos grandes interesses e poderes financeiros, que incentivou os portugueses a abandonar os trabalhos mais árduos e menos qualificados. É verdade, é preciso ser dita, os portugueses foram inequivocamente empurrados a se tornarem consumistas e a se habituarem a viver um pouco acima das suas reais possibilidades. Infelizmente, devido à falta desta solidariedade europeia, atrevo-me a projetar um cenário futuro em que as agressões especulativas dos mercados, sem regulação, sem princípios éticos, poderão continuar. A atualidade dos tempos difíceis é indiscutivelmente reconhecida por todos. O desemprego e a vulnerabilidade do emprego jovem, os novos pobres e a pobreza envergonhada, a insolvência de muitas ou mesmo milhares de empresas, os dramas que atingem as famílias, às centenas, diria eu, o isolamento que diariamente agridem os idosos, se não até milhares de idosos, são as repercussões visíveis e implacáveis da crise que nos bateu à porta. Na verdade, esta crise abrange aspectos de natureza moral, política, económica e social, afetando fundamentalmente os países, as regiões e os grupos sociais mais debilitados. Trata-se de uma crise relativa ao modelo económico e social que se sustenta num conceito de facto neoliberal, em que se escusa a reconhecer o seu fracasso e continua a querer capitalizar em proveito próprio os trágicos danos que tem causado. Minhas senhoras e meus senhores, importa, contudo, reconhecer que diversas instituições e observadores internacionais atestam que Portugal cumpriu com responsabilidade e determinação o programa de assistência financeira subscrito pela Comissão Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional. As sucessivas missões da Troika enalteceram o trabalho desenvolvido pelos decisores políticos nacionais em matéria de consolidação orçamental, de estabilidade do sistema financeiro e de diversas reformas conducentes ao fortalecimento da competitividade e crescimento da economia portuguesa. Contudo, todos nós, infelizmente mais uns do que outros, temos pago um preço demasiadamente pesado. Os portugueses empobreceram, perderam a esperança no futuro e as assimetrias sociais e financeiras cavaram-se de forma muitíssimo preocupante. Com efeito, estamos a viver em Portugal um momento particularmente sensível, onde os responsáveis europeus e do Fundo Monetário Internacional se preparam para negociar com o Governo de Portugal a finalização do nosso programa de assistência financeira. No entanto, é preocupante constatar que os representantes do Fundo Monetário Internacional, inicialmente muito criticados, digamos até que temidos, parecem ter sido os mais compreensivos, porque
para além das questões financeiras, tem também alertado sistematicamente para a necessidade de se reduzir o desemprego, promover políticas que garantam a coesão e manutenção do Estado Social, de modo a que no futuro se evite a ocorrência de cenários caracterizados por perigosos tumultos sociais. Por isso, é determinante que a sociedade civil se una em torno das grandes reformas que se impõem realizar, de modo a que seja possível alcançar um futuro melhor para todos os portugueses. Por outro lado, não obstante as divergências ideológicas que os separam, incumbe aos partidos políticos e aos parceiros sociais promoverem o diálogo e o necessário entendimento, tendo em conta que, acima dos interesses partidários e sectoriais, se devam sempre sobrepor os interesses nacionais. Este é o principal aviso para os que num futuro próximo irão disputar eleições. É preciso que pensem no controle dos dinheiros públicos e que reformem a democracia de modo a que o trinómio que compõe a saúde, educação, segurança social não corram nunca o risco de serem banidos do dicionário português. Para terminar, num dia tão importante para Portugal como é o 25 de Abril, permitam-me que manifeste a minha sincera convicção de esperança no futuro. Foi acreditando no futuro e nos sentimentos de esperança que o 25 de Abril se realizou. Hoje, em plena liberdade, revisitemos esse fantástico dia de Abril para que nele possamos encontrar as forças e a energia necessária para vencermos todos os obstáculos com que certamente nos iremos deparar no futuro. A riqueza de um país chega, quase sempre, associada à livre iniciativa dos seus cidadãos. Por isso, está nas nossas mãos, ou melhor, reside nas nossas mãos a possibilidade de podermos transformar as ameaças em oportunidades e as oportunidades em ações empreendedoras, visando o incremento na competitividade e no sucesso da economia portuguesa. Tenhamos, pois, confiança no nosso futuro coletivo e, acima de tudo, saibamos honrar patrioticamente todos aqueles que, por muitos perigos e sacrifícios, conseguiram, naquele dia de Abril, desenhar um caminho de futuro para Portugal. Viva Portugal, viva o 25 de Abril, tenho dito.